O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou lá à beira do lago da Galileia. Perguntou a Simão Pedro: Ó Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe falou: Apacenta os meus cordeiros. Jesus, de novo, falou: Ó Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Queridos irmãos no sacerdócio, Padre Bernardo, queria que a Câmara mostrasse esse jovem sacerdote que nos visita nessa noite, missionário da Divina Misericórdia. É possível mostrar o Padre Bernardo? Seja bem-vindo, meu irmão, muito bem-vindo. Queridíssimo Padre Reginaldo, que alegria tê-lo conosco. Amanhã, Padre Reginaldo completa 58 anos de padre, missionário ad gentes, amigo desse santuário, amigo dos pobres. Queridíssimo Padre Antônio Maciel, hoje você celebra seus 28 anos de padre. Às 3 horas, quando você dava uma entrevista à nossa rádio, você ficou emocionado. E você disse uma coisa tão bonita que eu quero repetir para todos quantos me escutam. Eu me sinto feliz quando estou no altar. Esta frase do Padre Antônio deve ser o propósito de todo aquele que se ordena sacerdote. Irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. No Brasil, essa festa será celebrada no próximo domingo. Nós a celebramos hoje no calendário litúrgico. E já de manhã, muito cedo, 4h30 da manhã, essa rádio transmitia ao vivo, direto do Vaticano, da Basílica de São Pedro, a igreja mãe de todas as igrejas, a missa presidida por Sua Santidade o Papa Francisco. Celebrar esses 2 apóstolos, chamados na teologia como as colunas da igreja. Pedro, um homem simples, um pescador da Galileia.
acostumado a passar noites inteiras no lago de Genezaré, pescando para sustentar a sua família. Homem humilde. A ele o Senhor fez um chamado: vem, segue-me. E Pedro abandonou a barca, as redes, seus companheiros de trabalho e apaixonadamente seguiu a Jesus. Eu fico a pensar como se deu esse fato. Fico a imaginar o olhar de Jesus sobre aquele pescador. Aquele encontro à beira do lago de Genezaré. Fico meditando como Deus age, como Deus procede. E, de fato, compreenderemos a primeira leitura, quando nos diz que, desde o ventre de tua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. E o profeta proclama essa verdade, porque todos nós, antes de sermos gerados, fomos amados e escolhidos por Deus. Fomos chamados à vida, dom de sua bondade. Chamados ao seguimento de seu Filho pelo batismo. E chamados a uma vocação específica. Aí se coloca o chamado sacerdotal. Dentre as demais vocações específicas, aquele chamado que Deus faz a cada um, conforme a sua vontade, e para realizar aquilo que ele deseja. Paulo, um fariseu radical, formado aos pés de Gamaliel, o grande mestre da doutrina rabínica, conhecia a Torá, a lei de Moisés. E ao perceber o movimento de homens e mulheres que anunciavam Jesus, o Nazareno, sua palavra, anunciavam que ele ressuscitara dos mortos, Paulo ficou furioso. E ele mesmo diz: eu respirava ódio aos cristãos. E fazia tudo para abafar, destruir aquele movimento. E foi numa dessas viagens de perseguição, quando ia para Damasco para prender, como está escrito no livro dos Atos, todos os cristãos que ele encontrasse naquela cidade. Já perto daquela cidade, ele teve um encontro pessoal com Jesus. O Senhor lhe apareceu no caminho, derrubou-o do cavalo e lhe falou ao ouvido: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Interessante, o encontro de Paulo se dar exatamente quando ele, levado pela vontade de destruir aquele movimento chamado o caminho, teve a oportunidade de conhecer alguém. Ele não conhecia Jesus. Como tantos cristãos hoje não o conhecem, porque são apenas pagãos batizados. O encontro com Jesus gera a vida nova, como aconteceu com Paulo, acontece também com você, se você assim o desejar. Que queres, Senhor?
Que queres? Certamente assustado, perguntou Paulo. Quem és tu? Vejam, Paulo quer saber o que estava acontecendo. De onde vinha aquela força que o derrubara do cavalo? Quem és tu? Você conhece a resposta. Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Mas como? Paulo não o conhecia. Jesus atribui a si a perseguição que Paulo faz à igreja. Tu me persegues, porque ele o perseguia nos irmãos de Jesus, os seus discípulos, as suas discípulas, a sua amada igreja. Saibam que toda perseguição à igreja continua sendo uma perseguição ao próprio Jesus. Naquele momento, conhecendo alguém que lhe fala, e Jesus te fala pelo Evangelho hoje, mergulha na palavra, ele te interpela, ele te chama. Pelo Evangelho, tu o conhecerás pessoalmente, no seu jeito de olhar, de agir, na sua compaixão pelo humano, na força de sua palavra. Porque se deu a experiência profunda de conhecer alguém, Paulo agora pergunta: que queres de mim? Aliás, essa pergunta, ela perpassa toda a Bíblia. Ela está presente em toda a história da revelação. Deus se revela e o homem, atônito, quase que assustado, mas apaixonado, tocado pela presença onipotente de Deus, humildemente lhe pergunta: que queres de mim, Senhor? A resposta merece, de nossa parte, uma meditação. Porque Jesus poderia ter dito a Paulo ali tudo o que ele queria a respeito dele. Não o disse. Antes, o envia à igreja. Vai a Damasco e encontrarás os meus a quem tu irias prender. Tu encontrarás um homem chamado Ananias na rua direita. Vai à minha igreja. Ela tem autoridade de te dizer o que eu quero. O Senhor transfere para a igreja que ele fundara a missão de determinar as coisas. É extraordinária essa lição. Você está compreendendo? Vai a Damasco. Vai à minha igreja em Damasco. E lá, na comunidade, tu compreenderás tudo. É na comunidade, hoje, que nós poderemos compreender tudo que Deus nos quer revelar. Nunca fora dela. Jamais fora da comunhão fraterna. Será que vocês compreenderam? É um ensinamento importante. E Paulo vai, cego. Sai à procura de Ananias. Eu fico pensando como foi essa cena. Correram e foram dizer a Ananias. Porque fuxico, meus irmãos, sempre existiu, até dentro da igreja. Certamente foram dizer a Ananias: olha, o Saulo, o perseguidor, está à tua procura. E Ananias, humanamente, tremeu. Por isso, em oração, vai se dirigir ao Senhor dizendo: Senhor, tu não sabes quem é esse homem? Pois não é que às vezes a gente quer ensinar as coisas a Deus? Que coisa absurda! Às vezes a gente quer mandar em Deus,
Às vezes a gente quer que Deus faça as coisas como a gente quer. E até a gente faz promessa, como se Ele precisasse de suas velas, de suas orações. Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Deus quer somente o nosso coração. Entenda. O pobre Ananias, Senhor, esse homem é terrível. Tu não sabes o que ele está fazendo contra os teus em Jerusalém, e agora ele veio para aqui para nos prender. Na verdade, Ananias estava com medo. E quando a gente fica com medo, a gente diz besteira, viu? Cuidado. Por isso Jesus diz tantas vezes, não tenham medo, eu estou com vocês. Oh, que palavra! Eu estou contigo. Tome posse dessa palavra. E o Senhor explica a Ananias como Deus é paciente, né? Como Deus é paciente até o ponto de suportar nossas besteiras, nossa ignorância. Ananias, eu escolhi esse homem. Olha a palavra. Eu escolhi esse homem para ser luz para as nações. Fui eu que o escolhi, Ananias. Recebe-o, batiza-o como eu te mandei, porque ele será o portador de minha palavra para os gentios. Ananias deve ter dito, que besteira eu disse. E continua orando, orando. E quando a gente reza de verdade, o céu toca a gente. A força de Deus sustenta a gente. E o medo, as inseguranças desaparecem pelo poder da fé. E enquanto Ananias orava, certamente arrependido da bobagem que dissera, alguém bate a porta. Eu acho que Ananias disse, é o homem. É ele, o terrível, o perseguidor. Paulo era assim mesmo. Ele devastava, diz o livro dos Atos, a igreja. Arrastava homens, mulheres, jovens, jogando-os na prisão. E se gabava de dizer, eu estou prestando culto a Deus. Ainda hoje tem gente que faz o mal aos outros e ainda ousa dizer que está prestando culto a Deus. Cuidado com essas falsas doutrinas, pois religião sem amor é propaganda enganosa, ouviu? Religião sem a força do Espírito pode ser ideologia, mas não é a força do Espírito de Deus a sustentar aqueles e aquelas que nele confiam, nele esperam. Ananias abre a porta. Está lá o homem. Eis o homem. Cego. À procura da luz. Que ele vira no caminho de Damasco. Bonita atitude de Ananias. Abre os braços e diz, Saulo, meu irmão. A comunidade acolhe o pagão. A comunidade acolhe o perseguidor. A comunidade lhe batiza, porque a comunidade é a igreja. Não existe igreja sem comunidade. Os olhos de Paulo se abriram. Oraram. Ele se alimenta, pois há 3 dias estava sem comer nada. E revigorado, já em Damasco, começa a pregar o Evangelho. E se lança pelo mundo afora, no desejo de fazer Jesus conhecido a todas as nações do mundo até então conhecido. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. É sobre a revelação que o Espírito dará a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus,
que a igreja é fundamentada. E Pedro se torna o alicerce por Jesus lançado para ser sinal de unidade entre os seus. Por isso, o ministério petrino, não obstante as fraquezas da igreja ao longo de sua história, é o sinal visível do amor trinitário de Deus para reunir todos e todas que creem no seu soberano nome. Pedro e Paulo, apóstolos da igreja. Pense nessas coisas. Você é chamado. Você é convocado pelo Espírito a ser verdadeiramente testemunha de Jesus. E não pode jamais corresponder a esse chamado apenas por palavras, por boas intenções, senão no seguimento da radicalidade do Evangelho. Sobretudo nos tempos de hoje, quando o materialismo ateu graça, contamina toda a sociedade como nunca antes e penetra ferozmente dentro da igreja. Eis a nossa grande ameaça. Bem o disse o Santo Padre, o Papa Francisco. O mal da igreja é que o mundanismo tomou conta do clero. Palavra do Papa! Não podeis servir a dois senhores. O mundanismo tomou conta do clero, disse o Papa. E precisamos, na festa de Pedro e Paulo, recordar nossas origens. Se necessário for, voltar a tudo para recomeçar como Jesus quer e não como os homens desejam. Queridos irmãos e irmãs, permito agora dizer-lhes uma palavrinha para meus colegas que hoje celebram tão grande e feliz acontecimento. Que posso lhes dizer, Padre Reginaldo, Padre Antônio, primeiro, gratidão de tê-los como meu irmão, Padre. Agradecer a Deus pelo que vocês são, pela vida doada, pelos sacrifícios, pelas renúncias, pelo amor que vocês têm à igreja, povo de Deus, pelo amor extremado aos pobres, os escolhidos de Deus, para serem nesse mundo marcado pelas paixões, pelas vaidades, pela idolatria do dinheiro, os prediletos do seu coração. Porque não tendo nada, tem tudo, porque tem Deus. E quem tem Deus, tudo suporta, tudo espera. Padre Reginaldo, que o Senhor lhe dê muitos anos de vida. Que o Senhor seja sempre esse homem alegre, comunicativo. Obrigado por estar sempre nesse santuário. Muito obrigado, Padre, por sua solicitude de estar aqui antes da pandemia, sempre, todos os domingos, confessando incansavelmente. Ainda hoje o Senhor me disse que os seus olhos brilhavam. Passada a pandemia, nós vamos fazer de novo o encontro das comunidades eclesiais de base. O Senhor nem viu, mas seus olhos brilhavam quando o Senhor dizia isso. Lutas de anos e anos, o caminho da igreja, e não pode ser outro, senão comunidades de comunidades, como disseram os bispos em Aparecida, comunidades de fiéis, de homens e mulheres, que desprezam as riquezas do mundo, porque escolheram um tesouro mais precioso do que o ouro e a prata. Padre Antônio, meu irmão, eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, na sua bondade,
escolheu para ser padre. Eu tive o privilégio de vê-lo pequeno, adolescente. Conheço suas lutas, o seu entusiasmo pelo Evangelho. Deus lhe conserve assim, ardorosamente, um homem apaixonado pela Igreja e por Jesus Cristo. Obrigado por ter escolhido este santuário, por estar aqui como irmão a ajudar esse irmão velho, por estar com essa solicitude que a cada dia me surpreende, de bondade para com as pessoas que chegam aqui. Sempre disponível para ouvir confissões. E quero que todos saibam, para também aconselhar esse irmão, que quantas vezes lhe pergunto as coisas, porque não tenho a quem perguntar. Deus abençoe sua vida, e que sua presença nessa obra tão grande seja fecunda como fecundo é o seu sacerdócio. Para os dois colegas aniversariantes, que posso lhes dizer? Graças e bênçãos, que o Senhor os acompanhe hoje e sempre. Amém.